Saúdos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Aqui é sua irmã em Cristo, Merijane, e gostaria de deixar uma palavra para a meditação da igreja que se encontra em João 6, a partir do versos 60. O tópico diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse, só Espírito são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Aqui, meus amados irmãos, se tratava de... Jesus estava ensinando aqui a uma multidão. E aí o Senhor dizia que ele era o pão, que ele era a carne e o sangue. E quem não comesse daquela carne, não bebesse do sangue, não teria parte com ele, não teria a vida eterna. Aí ele diz assim no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí tinha muita gente ali e não compreendiam aquela palavra, porque eles viam ali um homem, carne e osso. Eles não compreendiam como é que ele ia comer e beber daquela carne. E aí muitos ali, quase todos, acharam um absurdo Jesus falar aquilo. E até os próprios discípulos dele, ali, os 70, disse: duro é ouvir isso. Como é que eu vou comer a carne e beber o sangue dele? E aí tornaram para trás. E aí Jesus vai e pergunta para o restante, né, os 12 que ficaram: e vocês? Vocês querem retirar-vos também? E aí Pedro disse: não, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Se só o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro estava em espírito. O restante daqueles 12 homens, eles estavam em espírito. E eles sabiam que Jesus verdadeiramente era o pão vivo que desceu do céu. Porque Jesus é vida. Jesus é o nosso pão. Jesus é a nossa água. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa verdade. Não há outro caminho. Não há outro caminho, meus amados irmãos, a não ser Jesus. A palavra diz, a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho de chegarmos a Deus, se não for através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso caminho da vida eterna. Jesus Cristo é a nossa passagem para a eternidade. Jesus Cristo é o caminho que vai nos levar a Deus. Nesse caminho, tem a verdade e a vida. A verdade é quando a gente procura viver Jesus, que é a palavra. A verdade é a palavra. Quando a gente procura viver nessa verdade, que é Jesus Cristo, a gente está no caminho. Nesse caminho é a vida.
que vai vir para mim, para você, é a vida eterna junto ao Pai, junto de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no reino da glória. Ele diz na palavra dele, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Se eu e você permanecermos nesse caminho, rios de águas vivas vão fluir dentro de nós. Que águas são essas? Águas que lavam, águas que purificam, águas que limpam, águas que saram, águas que transformam. Essa água, a água do Espírito Santo, a água que guia. Essa água que vai fluir dentro de mim e de você e nunca mais sentiremos sede. Sede da mentira, sede da prostituição, sede da bebida, sede das drogas, sede aí do que o mundo oferece. Sede do engano. Nunca mais sentiremos sede desses pecados, de nada, nada que o mundo oferece. O Senhor ainda diz que Ele é luz. Ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse caminho, ó, tem o pão para saciar a nossa fome espiritual de conhecer Deus, de conhecer os mandamentos do Senhor, os propósitos, as promessas do Senhor, conhecer o reino da glória. Saber, ter intimidade, aproximação de Deus, conhecimento. Nunca mais sentiremos fome daquilo que não provém do Senhor. Se você verdadeiramente e eu estivermos nesse caminho, não vamos sentir fome de comermos nada que o mundo oferece, nem Satanás, porque o mundo representa Satanás. A gente nunca mais vai sentir fome de nada que o diabo oferecer. A gente vai ter fome cada dia mais do Senhor, desse pão vivo que é Jesus Cristo, para nos lavar, nos santificar. É essa fome que temos que ter. Fome de Jesus, fome de Deus, fome do Espírito Santo. Mas esse pão vivo que desceu do céu, se comermos dele, temos parte com Jesus. Iremos para a eternidade. Nesse caminho, temos tudo, meus irmãos. Esse caminho é a vida. Nesse caminho tem pão. Nesse caminho tem água. E nesse caminho tem luz. Mesmo que você caia, mesmo que você se encontre em trevas, mesmo que você esteja passando pelo dia mau, angústia, sofrimento, solidão, dor, você vai passar por tudo isso nesse caminho. Mas você tem a luz está ali te guiando. E ele diz, filho, pega aqui no meu ombro, tá doendo, tá te oprimindo, você tá sufocado, você tá entristecido, você não aguenta andar com suas próprias pernas. Vem aqui, filho, me dá a mão, eu te levanto, eu te sustento. Sustenta aqui no meu ombro. Vem, filho, não sai do meu caminho. Não sai do meu caminho, porque lá no final você vai receber a coroa da vida eterna. Continua firme nesse caminho, meu filho. Vai ter pedras, vai ter espinhos, vai ter buracos no meio para você cair, tropeçar nele. Mas eu estou aqui para te sustentar. Eu estou aqui para te fortalecer. Eu estou aqui para te guiar. Eu vou te dar pão para você comer nesse caminho. Eu vou te dar água para você beber nesse caminho. Eu sou a sua luz nesse caminho. Eu sou tudo que você necessita, filho. Se você crê que eu sou esse caminho, vem por este caminho e não desvia dele. Não vai por outros caminhos, filho. Porque Satanás, irmãos, ele é outro caminho e ele oferece vários outros caminhos. O mundo está cheio de outros caminhos. Caminhos que só levam à perdição, que só levam ao inferno. Muitos são esses caminhos que o diabo oferece. Mas se eu e você procurarmos permanecer nesse caminho que é Jesus, os outros caminhos Jesus vai deixar aberto, ele não vai fechar. Porque temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho seguiremos. Mas se você escolher o caminho de Jesus, ele mesmo vai te sustentar, te fortalecer. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Jesus é tudo o que necessitamos. Não precisamos de mais nada.
Mais nada, meus irmãos, precisamos só andar neste caminho, porque tudo foi feito através de Jesus, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tem tudo o que necessitamos, porque tudo foi feito por ele. Temos pão, temos água, temos luz, temos a verdade, temos a vida. Temos tudo em Jesus. Só precisamos ficar firmes na presença dele, para que ele sacie nossa sede, sacie nossa fome, seja a nossa verdade, seja a luz em nosso caminho, para que no final eu e você venha receber essa coroa da vida eterna, das mãos do Rei da Glória, que é Jesus. Amém?